Vamos começar com a atividade sobre dança terapêutica como uma forma de alívio dos sintomas da pessoa hospitalizada. Mas eu quero falar para vocês de algo mais amplo, que é o que é a dança terapêutica, por que é usada, e o hospital é uma das possibilidades de aplicação dessa abordagem terapêutica. Tá? Então, eu vou começar falando amplo, depois a gente focaliza. A gente vai fazer também uma pequena prática da atividade, porque, assim, teoricamente é importante a gente conhecer, mas só fazendo a prática, a vivência, é que a gente também percebe na gente a diferença do que eu estou falando, do que se trata. Bom, primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Soraya, eu sou psicóloga e na faculdade de psicologia eu comecei a me interessar pela área corporal, porque me parecia que só o tratamento verbal era pouco, para mim faltava alguma coisa. E na época eu fazia algumas práticas como yoga, tai chi chuan, eu tinha dançado na infância, na adolescência, mas eu não conhecia a dança terapêutica, tanto é que antes de começar a faculdade eu tive vontade de voltar a dançar, fui procurar aquele balé clássico que eu conhecia lá atrás e aquilo não me falou nada. E aí, na faculdade de psicologia mesmo, eu comecei a conhecer as abordagens de terapia corporal, que vinham dar a base para aquilo que eu vinha fazendo, que eram atividades orientais, né? Indiana, chinesa, e aquilo me parecia que fazia mais sentido do que só um tratamento verbal. Então, eu conheci a biodança na faculdade de psicologia e gostei da proposta como técnica. Então, uma das técnicas que eu trabalho é a biodança e a outra é a abordagem junguiana. A abordagem junguiana vem dar bastante subsídio teórico para a proposta de dança terapêutica. Assim como a abordagem junguiana vem também dar base para as áreas de arte-terapia, né? Então, eu vou aprofundar isso aqui de uma maneira mais didática. Bom, vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a história da dança. A dança, durante a história, ela veio se desenvolvendo. Se a gente for pensar na origem primitiva da dança, ela era uma manifestação tribal, uma manifestação da relação do homem com a natureza, ou com os seus pares, com a comunidade, ou do ser humano com Deus, ou que se entendia por divindade. A dança estava muito mais perto de uma expressão natural e espontânea, como andar, falar, sorrir, brincar, do que propriamente de algo muito elaborado que necessitasse de um treinamento específico. Com o tempo, a dança continuou com essa vertente popular, comunitária, mas também se desenvolveu a vertente da dança como espetáculo, né? Aquela dança para ser vista, para ser admirada. Assim veio na história. Mas na nossa cultura, na Idade Média, houve um outro problema, que foi uma repressão muito grande do corpo. E a dança, como arte do corpo, sofreu a mesma repressão. Então, a dança foi praticamente proibida em algumas comunidades, em alguns países, em uma determinada época da nossa sociedade. Então, a relação com o corpo também é parte importante para a gente entender a dança como processo terapêutico. Qual é a relação do ser humano com o corpo, ou pelo menos da nossa cultura ocidental com o corpo, nos últimos tempos, né, na história? O corpo, a partir da Idade Média, passou a ser visto como algo sob suspeita, né? Tudo que vem do corpo
está sob suspeita, porque talvez seja algo que se relacione com o mal, com algo indesejável, né? E aí também os instintos, que é a parte mais ligada à natureza, também foi colocada absolutamente sob suspeito, sob controle. Os instintos, eles são a própria linguagem do corpo, a própria linguagem da natureza se expressando como corpo. Também houve uma separação entre ser humano e natureza. Tanto é que hoje a gente fala assim, eu vou para a natureza, né? Eu vou fazer uma integração com a natureza, algo lá fora. Só que a natureza somos nós, né? O nosso corpo é natureza viva, pulsante e intensamente atuante em nós, o tempo todo. E os instintos são a linguagem de expressão desse corpo, a forma desse corpo se comunicar, viver, se reproduzir, se expressar, ter saúde. Só que tudo isso foi entendido de uma maneira muito errada. Então, por exemplo, a noção de pecado significa tudo aquilo que nos separa de Deus, do ponto de vista religioso. Então, o corpo e as coisas ligadas ao instinto e à natureza foram vistas, numa determinada época da história, como pecado, como algo que nos separa de Deus. Hoje, a gente pode questionar se o que nos separa de algo transcendente, algo superior, seria o corpo ou a cultura, né? Aí a gente vem para um dilema que Freud já colocou de uma maneira muito clara, que é a briga entre o homem e a cultura, entre os instintos e a cultura. Na hora que a gente hoje questiona que a cultura está destruindo o planeta, ou não, o planeta não, melhor, a possibilidade de vida humana no planeta, então a gente começa a questionar se essa cultura realmente nos aproxima de algo superior, de Deus, de um ser superior, de uma mentalidade transcendente. E começa cada vez mais a ter uma ideia de que talvez o corpo tenha uma sabedoria milenar e que possa nos reconectar com algo muito básico, muito instintivo, que é viver em harmonia com a natureza. Se a gente pensar, as nossas células, elas têm bilhões de anos de evolução, né? Quando a gente estuda o evolucionismo, bilhões de anos de evolução. Esse mecanismo celular, que é bastante estudado na psicossomática, ele tem uma inteligência própria, o que a gente pode chamar de inteligência celular.